Eu queria só, nós temos um bloco de perguntas dos nossos colegas aqui do Metrópolis, Sim. mas eu notei, o Alemão também notou, que não há nenhuma referência ao passado. E como a gente coloca aí que nós íamos falar antes de Maduro, durante Maduro e depois de Maduro, o senhor já deu até um introito, né, sobre antes de Maduro, que foi Hugo Chávez. Então até você tinha comentado nos bastidores aqui, Segré, fora do ar, que ele deu um golpe de Estado. Sim, né? 92, ele é eleito, aí depois ele é retirado do poder porque perdeu a eleição, ele volta para dar um golpe militar. O primeiro não deu certo, ele deu um segundo. E de lá para cá, ele vem literalmente arrastando, como o título do livro do professor fala, arrastando a Venezuela para o buraco. E eu trouxe alguns dados, professor e Segré. Então, em 1922, descobre-se, na verdade, um pouquinho antes da década de 1920, descobre-se petróleo na Venezuela, e a partir de 1922 começam a chegar as primeiras empresas americanas. É só para constar, porque eu vi as perguntas dos nossos colegas. Então chegam a Standard Oil e a Shell. Para quem não sabe, Standard Oil vem depois se transformar em ExxonMobil, inclusive, que continuou na Venezuela, mas que pertence ao grupo Rockefeller, ok? Só para constar, deixar muito claro aí para vocês. E nesse período de lá para cá, desenvolveu-se tanto esse petróleo, que inclusive é um petróleo diferenciado, né? É um petróleo mais pesado, mais difícil de extrair, que exige mecanismos também mais pesados para o refino. Eles chegaram a produzir, descobriu-se que eles tinham uma bacia de petróleo da ordem de 300 bilhões de barris. É claro que é uma estimativa, mas eles, nos melhores anos ali, cerca de 30 anos depois, nos anos 1950 a 1970, eles conseguem uma extração de petróleo da ordem de 3 milhões de barril dia. Aí eu fui buscar os dados, professor Segré e nossa audiência. Em 2010, já tinha caído para 1,5 milhão de barris de petróleo dia de extração. Agora, 2024, estava em 700 mil barris de petróleo dia. Isso por si só demonstraria quão mal, né, faz uma tirania comunista, socialista, chame do que quiser. Mas principalmente porque eles se apoderaram das indústrias americanas e outras nacionalidades. O Chávez transforma essas empresas na PDVSA, ele cria em 2007 a PDVSA, então, na verdade, ele estatiza a extração de petróleo na Venezuela. E começa a economia a ruir, Segré. Então, eu queria ouvir você em relação à economia, a esse decréscimo, e depois devolvo a palavra ao professor para ele explicar contextualmente por que eles acabam resultando nisso. Cláudio, eu acho que é muito interessante a tua fala, porque demonstra que o socialismo, quando utiliza uma política econômica socialista, tudo se derruba. Eles trabalham para conseguir essa hipotética igualdade social, vírgula, todos pobres. Ou seja, a igualdade é nivelando para baixo. A única ditadura que funciona do ponto de vista econômico é uma ditadura de mercado, uma ditadura capitalista como a China. Cuba e Venezuela não foram por esse caminho. Ao contrário, se você pega o caso de Cuba, por exemplo, antes da Revolução Comunista, Cuba teve um PIB per capita em 1950 de $11.300. Hoje o Brasil não tem esse PIB per capita. Para você ter uma ideia, estamos falando de 1950. Naquele momento Cuba, e trago Cuba porque tem relação com a Venezuela, claro. São irmãos e vou ideológicos. Passar essa bola para ele explicar para nós. Junto com o Brasil, são juntos, estão todos juntos. Naquele momento, antes da Revolução Comunista, Cuba foi o segundo país no mundo a ter automóvel, depois dos Estados Unidos. Em 1906, Cuba teve telefonia sem telefonista. Eu lembro que, estamos falando de 1980 e pouco, eu tinha que ligar no 107 aqui para uma ligação internacional e demorava 2 horas. A telefonista te ligava quando tiver linha para você falar com o exterior. Estamos falando de 1980 e alguma coisa aqui. Em 1906, Cuba já tinha esse serviço sem necessidade de telefonista. Em 1908, Cuba teve a máquina de raio-x. Em 1951, o primeiro hotel para ter ar-condicionado em todos os quartos no mundo foi cubano.
era o Hotel Riviera. Além disso, Havana, nessa época, tinha mais cinemas que Nova York e Paris juntos. E se você pega tudo isso e diz, não, peraí, a segunda transmissão de TV a cores foi em Cuba também. E teve iluminação. Foi o segundo país, depois dos Estados Unidos, a ter iluminação elétrica na maioria da população. Então você diz, como que consegue um país com esses indicadores derrubar a pobreza a 89% da população? E a resposta é simples, socialismo. Então você pega Cuba, aí vem Venezuela. Antes disso, e depois com muito prazer, se você assim permitir, a gente pode tomar indicadores de como era a Venezuela antes de toda essa bagunça que propiciaram Chávez e o Maduro. E coincidentemente, eu falei sobre isso no Pânico há 2 ou 3 anos atrás e coloquei o mesmo título sem conhecer ainda o professor, que era Como Destruir um País, através do socialismo. Quanto você falou que era o PIB per capita? $11.300. Quando, que ano? 1950, Cuba. Quer dizer, a extração de petróleo, que começou a se desenvolver de maneira quase Mas vocês estavam falando de meteórica. Cuba. Ah, Cuba. Ok. Tá. Igual. Na Venezuela... Você... 12.500. Aí. Então tem toda a relação, né? Toda. E aí de lá para cá... Hoje é 4.500. Não, hoje é $4. Não, estamos falando... $4 é o salário. O salário mínimo. Mas quando você toma todos os generais, o pessoal sim, que você fala trabalha... per capita, obviamente, aí você vai fazer a média, hoje está em 4 mil. Eu não me lembro exatamente, já te confirmo agora. Mas é eu trouxe em torno agora. de 1/3 do que foi 60 anos atrás, 70 anos atrás. Absolutamente, sim senhor. Professor, diante desse tipo de dado, né, que a gente fez essa abertura, me parece evidente, vou jogar dessa maneira, deixar dessa maneira, mas me parece evidente que os Estados Unidos já ajudavam toda a região a se desenvolver. E, obviamente, por meio de investimento em empresas. Sim. Ó, tem oportunidade aqui, vamos investir. A Venezuela parece ter bebido, portanto, nesse mesmo lençol freático da riqueza, do capitalismo, que bebeu Cuba. De lá para cá, como o Segré mostrou em termos de números, é uma destruição sem ter uma arma de destruição em massa. Basta um tipo de regime ser instaurado. E aí eu queria ouvir do senhor como é que a gente consegue chegar até aqui. Há uma possibilidade de conserto no final, o senhor me responde? Sim, sempre tem que ter uma possibilidade de conserto. E eu vou fazer uma pequena... Normalmente, quando eu vou fazer palestra, eu faço isso, algumas pessoas ficam incomodadas, né? Mas eu já chego dizendo imediatamente. Eu não sou liberal em economia. Eu sou capitalista. Ponto. É o modo de produção no qual eu acredito. Eu acredito no capitalismo. Porque liberal em economia eu não gosto nem para não ter dúvida. Eu sou capitalista. Eu acredito no capitalismo. Ponto. Eu sou conservador e cristão. Logo, sou conservador nos costumes. E sou monarquista como forma de governo. E não tem nenhum problema, porque isso aí não é defeito nem qualidade, é apenas uma característica. Por que eu estou dizendo isso? Para tentar explicar aquilo que... ou pelo menos tentar refletir sobre aquilo que você perguntou. O capitalismo, não vamos ser inocentes, gera pobreza. Mas é o próprio capitalismo que pode reduzir essa pobreza e impedir que haja miséria. Vamos começar por aí. Quando que a pobreza ela se estende? Quando os regimes políticos e as formas de governo elas não conseguem entender a própria dinâmica do capitalismo para estimular o capitalismo e começam a interferir de uma maneira tal que elas acabam fazendo com que a pobreza se estenda ou que a miséria comece a proliferar. Mas isso não se dá por causa do capitalismo, se dá pela maneira como aquela sociedade é governada. Por que eu estou falando isso? Por uma razão simples. Quando você pega a trajetória do Hugo Chávez e você pega os dados fantásticos que o Segré apresentou, porque esses dados são concretos, não significa que não tenha pobreza, mas significa que houve erros governamentais que não conseguiram dar conta de determinados segmentos da sociedade, não é fazendo desenvolvimento com participação do Estado, é estimulando que as próprias empresas, o empreendedorismo, se espalhassem por determinadas regiões, razão pela qual esses próprios regimes permitiram que um determinado segmento populacional que empobreceu buscasse salvadores. Quando o Chávez tenta, em 92, dar o seu golpe de Estado, ele perde, é derrotado e ele é preso e ficou um período na cadeia,
O Chaves tenta aquele golpe depois de ele se justificar e se apresentar dizendo assim, eu venho como um salvador da Venezuela, ou do povo venezuelano, e ele faz uma declaração, que foi uma declaração muito curiosa, ele diz, eu tive a oportunidade de, em nome do governo anterior, servir nas regiões de floresta, indo nas localidades onde eu via certa miséria. É possível que isso esteja acontecendo. E aí ele pega e diz, essa miséria foi causada pelo modo econômico. Não, essa miséria foi causada por determinados erros governamentais e pelas sucessões de presidentes incompetentes, que ao invés de se preocupar em dinamizar a economia e abrir para o capitalismo, mesmo que aquele capitalismo fosse diferente do capitalismo de hoje, eles preferiram concentrar o poder e arranjar formas de concentrar renda. Por isso que gerou esse núcleo, que eu não vou dizer se é um núcleo gigantesco, não é um núcleo gigantesco de miséria nem de pobreza, não, mas que existia, foi amparado nisso, que ele criou um argumento e uma narrativa. E ele disse, por isso eu posso ser o salvador. Por isso que ele disse, nós estamos criando um novo socialismo. E ele veio com um discurso que depois de 92 até chegar a 99, quando ele sai da cadeia e ele se reorganiza, ele se reorganizou com grupos de militares que também o acompanhavam nessas localidades do interior e da floresta. E aí ele acaba dizendo, eu tenho condição de alavancar porque eu arranjei uma base. Havia alguns partidos de esquerda, e ele agregou em alguns partidos de esquerda, mas depois ele produziu um partido próprio, que era o MVR. O que era o MVR? O V é de 5 em romano, significa Movimento Quinta República. Ele queria dizer que seria uma nova república que poderia fazer a distribuição de renda. Era um problema que aí é que nós precisávamos de estadistas inteligentes que fossem capitalistas de verdade. Isso, sem lhe cortar o raciocínio, nós estamos falando final dos anos 90, começo dos anos 2000. Sim, né? sim. Que o chavismo se estabelece como, não só como a ferramenta que o senhor está falando de poder, Exato. mas como uma vertente política com bases sólidas na Venezuela. Sim. E ele fez esse discurso, aí é que é o curioso, que ele dizia assim, quer ver um exemplo de um erro que foi cometido no Brasil? Eu peço desculpa para todos os economistas, tá? Mas eu nunca tive... O Segré vai concordar comigo. Tem um aqui na mesa. O Segré vai concordar comigo. Eu nunca aceitei o discurso de Sua Excelência, o ministro Delfim Neto. Qual era o discurso do Delfim Neto? Na época, se media a grandeza de um país, se ele estava pelo tamanho do PIB. Ele dizia, cresceremos o bolo e depois nós repartiremos. O que eu dizia, nós temos que fazer com que o bolo cresça já repartido, não porque o Estado vai entrar, porque a solução que o Delfim Neto, por exemplo, adotou foi que o bolo vai crescer, crescendo a economia pela entrada do Estado, criando as grandes estatais. Eu dizia, não, é proliferando o empreendedorismo, criando um capitalismo de verdade. Esses foram alguns erros que alguns governantes cometeram, por isso que produziu esses bolsões, que acabou dando argumento para um cara como Chávez dizer, eu venho salvar essas populações pobres. Aí o que faz? Ele entra no processo eleitoral, é curioso, como todo fascista, em especial aquele marginal austríaco que ocupou a Alemanha na década de 30, eles ascendem utilizando narrativas demagógicas e se aproveitando do processo democrático de escolha de representantes. O senhor vai dar um bug na cabeça dos esquerdistas que estão nos acompanhando, não, mas para eles fascismo é só de direita. Não,